Bom, sobre as memórias RAMs, nós vamos ver agora um pouco do que é que se tratam elas. Também chamado de memória principal. Toda vez que você deparar com alguma questão, algum texto em um livro, em uma apostila, quando estiver falando lá de memória principal, é das memórias RAMs que elas estão falando. Então, essa aqui é mais ou menos o layout, o desenho, a arquitetura básica, genérica de vários tipos de memória RAM. Tá? A memória RAM é assim, possui esses componentes, aí, as cabeças, os dentes de encaixe nos sockets, né, nas placas de expansão. Então, de onde vem a sigla, né, RAM? É Random Access Memory, então, ou memória de acesso aleatório, tá? Então, a gente possui essa definição de memória RAM. Tá? Continuando. A memória RAM, diferentemente do HD e do SSD que nós vimos anteriormente, nas últimas aulas, ele é o que a gente chama de memória volátil. O SSD e o HD são memórias não voláteis. Então, é volátil por quê? Armazena temporariamente os dados enquanto o computador estiver ligado. O que você deixar aqui na memória, por exemplo, o que é que fica na memória principal da nossa memória RAM? Esse programa que eu estou aqui lendo, por exemplo, esse PDF, o Adobe Reader, ele está neste exato momento, esse PDF, esse arquivo, está neste exato momento na minha memória RAM principal. Se por um acaso eu desligar o computador, eu vou ter que abrir de novo o arquivo, dar dois cliques, ligar de novo o computador, né? Dar dois cliques, abrir, vai trazer lá que está armazenado no meu HD para a memória RAM, aí sim eu vou poder ler esse arquivo. Então ela é volátil porque a informação não vai ficar lá armazenada somente enquanto tiver eletricidade e o computador estiver ligado. Então, quando o computador é desligado, todo o conteúdo da memória é apagado, então ele vai ser deletado. Essas partes aqui, ó, que tem essas partes um pouquinho pretas, né, esses chips aqui, são os chips de memória. Aqui nós temos os pinos de conexão, que é onde vai ser passadas as informações da memória para a placa-mãe, da placa-mãe para a memória. E tem um módulo de memória RAM, que geralmente é um componentezinho que vai fazer alguns trabalhos, algumas instruções lógicas ou físicas da própria memória, né? Trabalhar com ela em diversas situações. Então, quando o computador está lento, que é um dos componentes mais pedidos, mais analisados quando o computador se encontra nesta situação de lentidão, é justamente a memória RAM. Claro que cada caso é um caso, nem sempre vai ser a memória RAM, mas geralmente ele é um dos componentes que ajudam a melhorar ou piorar o desempenho do computador. Então, de forma geral, adicionar memória RAM ao computador é a forma mais barata e eficaz de melhorar o seu desempenho. Claro, você tem um processador bom, você tem um HD bom, mas aí você tem uma memória de 4 GB, 2 GB. Se você adicionar mais memória, todos os componentes que já eram bons vão serem beneficiados pela capacidade maior da memória RAM. Porém, se você tem uma memória RAM boa, 12 GB de memória, 16 GB de memória RAM, mas você tem um processador ruim, mas você tem um HD ruim, então não vai adiantar aí. Esses componentes eles têm que estar mais ou menos casados. Mas geralmente, quando a gente tem na maioria dos casos lentidão do computador, a memória RAM é um dos componentes que podem ser adicionados para melhorar esse desempenho. Tá? As memórias RAM existem ao longo da história diversos tipos. Os tipos DDR, DDR2, DDR3, DDR4, que esse aqui é um dos mais recentes, o DDR4. Tá? Então perceba que há uma evolução aqui, uma diferença entre cada um deles. Há uma evolução, uma diferença em cada um deles quando a gente olha aqui para a arquitetura, né? Para os chips de memória, para as conexões da placa-mãe. Perceba que vai vendo ó, que eles eram muito grandes, os chips, em relação à placa-mãe. A placa-mãe não, a memória RAM, né? Ocupava a memória inteira, ocupavam bastante espaço. Já vieram diminuindo, ó, que já para o modelo DDR2, diminuindo mais para o DDR3, e no DDR4 não só diminuiu o tamanho dos chips de memória, como eles foram multiplicados. Ó, percebam, antes era só uma fileira para cada um dos três modelos anteriores, e agora são duas fileiras de chips de memória, aumentando aí a capacidade de armazenamento, de processamento, de velocidade e de frequência aí das
informações que são colocadas dentro da memória DDR4. Então, DDR é o que? DDR em si. A sigla DDR vem de Double Data Rate, ou taxa dupla de transferência. É daí que vem essa sigla. A memória DDR permite que dois dados sejam transferidos ao mesmo tempo. Então, ela vai permitir esse caminho de ida e de volta simultaneamente. Então, a DDR, com a evolução dos processadores, as fabricantes tiveram que bolar um jeito de criar memórias que pudessem atender à demanda do processamento. Por quê? Percebam o seguinte, os processadores vinham evoluindo muito. Capacidade de processamento, estava uma frequência bastante alta. E com isso, os outros componentes precisaram acompanhar. Então, não adianta eu ter um super processador se eu tenho uma placa-mãe ruim, se eu tenho uma memória RAM ruim, um HD ruim. Esses componentes eles não vão comunicar. Eles não vão se comunicar em uma velocidade eficiente. Então, foi preciso evoluir também as memórias RAMs. Então, o Pentium 4 foi um dos chips que obrigou o surgimento, o Pentium 4 antigo aqui, obrigou o surgimento de memórias que fossem capazes de operar com o dobro da frequência, para poder dar conta do poder de processamento do Pentium. Então, percebam como é interessante. Uma tecnologia obrigou o surgimento da outra. Se não tivesse essa evolução dos processadores, dificilmente eu teria a evolução das memórias RAMs, como teria dificilmente a evolução das memórias de armazenamento secundário, o HD, o SSD. Então, uma tecnologia impulsiona a outra. Foi mais ou menos nessa época, lá no ano 2000, que surgiu o DDR. Então, tem mais ou menos aí 20 anos que surgiu a tecnologia DDR para dar conta do poder de processamento dos processadores. A DDR2 foi lançada em 2003, percebo que ela já vem evoluindo. Elas tinham 240 pinos que garantiam a comunicação com a placa-mãe. Então, esses componentes aqui, ó, que é um pouco dourado, são os componentes que vão estar conectados diretamente à placa-mãe, através do slot de conexão. Então, o módulo do tipo DDR2 transmite 4 dados por ciclo de clock, o que permite, na teoria, que a velocidade de transmissão dobre se comparado ao modelo DDR. Então, já dobrou em relação ao DDR. Aumentou a capacidade 2 vezes de transmissão de informações da nossa memória RAM. E o DDR3 começou a ser utilizado lá pelo volta do ano 2007. O ganho de desempenho do DDR3 não chega a ser o dobro do que se obtém com os módulos DDR2. A memória DDR3 tem 204 contatos, que são essas partes douradas aqui. É o modelo mais utilizado atualmente, ainda é um modelo com grande utilização, mas já o DDR4 já está se tornando cada vez mais comum. Então, proporciona até 50% de aumento no desempenho e na largura de banda ao mesmo tempo. Né? Então, tanto na transferência de informações como na frequência, né, em Hertz, que nós temos a variação em Hertz dessa frequência da nossa memória. Então, na nossa memória do tipo DDR4, que é uma das memórias mais recentes, ela reduz o consumo de energia, que já é um ganho muito bom, porque a gente consegue ter baterias aí, por exemplo, baterias que trabalham a capacidade alta, porém o consumo de alguns componentes do computador são bastante altos também, como processador, no caso a memória RAM. Então isso tudo afeta a durabilidade da bateria de um notebook, por exemplo, ou de até mesmo um celular. Então, de todo o ambiente de computação, isso representa uma melhoria significativa em relação às tecnologias de memória anteriores e uma economia de energia de até 40%. Então, aumentou a capacidade de processamento e aumentou a capacidade de eficiência, de consumo eficiente de eletricidade, o que é muito, muito bom. Tá? Então, como fazer um upgrade de memória RAM? Verifique se você tem algum slot livre na placa-mãe, se tem espaço, né, geralmente. Quando não tem essa opção, por exemplo, só tem um local de encaixe, você pode optar por comprar você tem lá só um slot de memória, né, só um chip de memória desses, de 4 GB. Então você pode optar por comprar se tiver para o modelo da sua placa-mãe, um de 8 GB para aquele único local. Mas se tiver mais um espaço para colocar, um espaço livre, você compra outro de
4 GB de memória e adiciona ele, vai ser um total de 4 GB de memória RAM se já tivesse anteriormente 4 GB, né? Verifique que tipo de memória RAM, qual tipo, né? Se você já possui, se é DDR, DDR2, 3 ou 4. E compre o seu componente de memória desejado. Você encontra aí lojas no Mercado Livre, qualquer outra loja, são bastante confiáveis, você pode fazer esse upgrade. Para instalar a memória, em cada slot, né, onde vai ser encaixado, é possível ver duas alavancas. Elas vão ficar nas pontas aqui. Perceba que esses dentes aqui do lado, esses dentes que tem aqui do lado, vai ter as alavancas que você vai abrir para fora, para desconectar. Ele vai desencaixar naturalmente e depois você encaixa botando um pouco de força na placa-mãe novamente. Para inserir o pente de memória ou removê-lo, é necessário pressionar essas duas alavancas suavemente e então encaixar ou retirar o referido pente. É bem tranquila a instalação da memória RAM. Lembre-se de realizar o encaixe do lado certo. Além disso, confira se as alavancas estão corretamente fixadas ao slot de memória. Nessas partes aqui, ó, elas vão ter que estar encaixadas aqui novamente. E fazendo um barulho de estalo, que aí vai confirmar que foi tudo conectado de forma tranquila. Então vai ter aqui, ó, você vai poder, essa parte vai ser encaixada aqui na placa-mãe. E aqui do lado, percebam que tem umas alavancas que você vai, tem até o design dela é proporcionado para você colocar os dedos dos dois lados e fazer uma leve pressão e ele vai dar um estralozinho e vai desconectar da placa-mãe. Para instalar, você vai fazer o mesmo processo. Geralmente a gente bota um pouquinho de força, mas não muito. Conecta aqui o lado correto da nossa memória. Você vai colocar o lado, tem que perceber, bem aqui tem um dente, ó. Ele vai conectar bem aqui na placa-mãe também. Encaixa ele e instala a sua memória de forma tranquila. Então vai ocorrer tudo de forma tranquila e você não precisa fazer nenhuma configuração de software para essa memória funcionar. Então, existem restrições de tamanho de memória RAM. Por exemplo, a memória de até 4 GB é para plataformas de 32 bits, por exemplo. O sistema operacional de 32 bits, então ele vai até 4 GB de RAM. Ele vai ler o Windows, por exemplo, principalmente, ele só vai ler 4 GB de memória RAM. Para o Windows 64 bits, ele pode ler até 192, ou seja, mesmo que você tenha um sistema operacional de 32 bits e tenha uma memória lá de 16 GB, ele só vai conseguir ler 4 GB de memória. Então você vai estar desperdiçando memória RAM. Agora, se você tiver um sistema operacional Windows do tipo 64 bits, ele vai conseguir ler até 192 GB de memória. Então, se atente a esse tipo de situação, porque senão você pode estar desperdiçando as memórias. Então, mas por que os computadores de 32 bits só suportam 4 GB de memória RAM? Você pode estar se perguntando. Vamos saber por quê, qual o motivo, né? Existe o que a gente chama de endereços de 32 bits. Então, como eu tenho 32 bits apenas, né? Eu vou ter 2 elevado a 32, que é igual a esse número aqui de 4.294.967.296 posições de memórias possíveis. Então, vai ser essa quantidade de posições de memórias possíveis. Cada posição de memória corresponde a 1 byte, ou seja, 8 bits. Ao conjunto de 24 bytes dá seu nome de kilobytes. Logo, fazendo a conversão desse número aqui dividido por 1024, nós vamos ter quantos kilobytes? 4.194.304 kilobytes. O que, se a gente fazer de novo essa divisão de 4 milhões por 1024, nós vamos ter 4.096 megabytes, que nada mais é do que, finalmente dividindo de novo, 4 gigabytes de memória. Então, é por isso que computadores de 32 bits só suportam 4 GB de memória RAM, 4 GB de memória RAM. Então, aqui é o cálculo que explica por que isso acontece. Tá? E aí, na próxima aula, nós vamos ver esse conceitinho de memória RAM para essa aula não ficar muito grande.